Olá, começa agora mais um Band de Eleições com entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje, com o Marcelo Freixo, do PSB. E para tocar essa entrevista, estamos em dupla com o jornalista Fernando Davi. Eu que tenho o prazer de estar aqui ao lado da Mariana Procópio, do pré-candidato Marcelo Freixo também. E já queria começar, então, emendando uma pergunta sobre o tema segurança pública, que é um tema super sensível aqui para os moradores do nosso estado. O senhor teve uma atuação muito destacada na CPI das milícias, né? Foi uma CPI que definitivamente não terminou em pizza, né? Culminou com o indiciamento de muitas pessoas e a posterior condenação, né, de vários líderes milicianos aqui do Rio de Janeiro. No entanto, pré-candidato, uma parcela significativa do nosso eleitorado entende que o senhor, uma vez eleito governador, não teria a mesma firmeza que teve com os milicianos, com os traficantes de drogas. Eu queria começar perguntando, então, como que o senhor se posiciona em relação a esses possíveis eleitores? Primeiro, Mariana, Fernando, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês na Band. A Band sempre cumprindo um papel muito importante na democracia, permitindo o debate com todos os candidatos e sendo pioneira nisso. É um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Olha, eu fiz, Fernando, a CPI das milícias em 2008 e queria começar te respondendo que eu sei o que é uma família sofrer com a violência. Eu tive um irmão brutalmente assassinado pela ação das milícias, pela ação da violência. Eu sei o que é um pai e uma mãe enterrar um filho, uma pessoa honesta que trabalhou a vida inteira, morto brutalmente com 34 anos. Então eu senti na pele a dor dessas famílias do Rio de Janeiro dilaceradas pela violência. Quando eu me tornei deputado, né, eu fui professor por 20 anos, esse foi meu grande sonho de vida realizado, que era virar professor, estar em sala de aula há 20 anos, foi no ano que meu irmão foi assassinado que eu virei deputado, né? Eu fiz a CPI das milícias, e você bem disse, não acabou em pizza, foram 240 líderes de milicianos, entre eles deputados, vereadores. Nós pegamos na CPI os líderes da milícia, todos foram presos, todos foram presos. E em seguida eu fiz uma outra CPI, a CPI do tráfico de armas e munições, enfrentando o tráfico de drogas. Traficante miliciano tem que ser enfrentado. Agora, tem que ter um governador com moral para fazer isso. Não pode ter um governador que manda fazer acordo com o tráfico, como a gente assistiu recentemente, vocês noticiaram. O que a gente precisa fazer é olhar para esse Rio de Janeiro e reformular a polícia, modernizar a polícia, ter a polícia militar integrada com a polícia civil, ter metas, o policial ser valorizado a partir de uma política de segurança pública. Eu tenho muito orgulho, Fernando, de ter do meu lado os melhores policiais do Rio de Janeiro fazendo um plano de segurança para o Rio. Posso citar aqui o Pinheiro Neto, que foi comandante da Polícia Militar, que foi comandante do BOP, o Coronel Robson e tantos outros, diversos policiais civis. A gente tem há um ano, fazendo um grande debate, um planejamento de como a polícia pode ser eficiente, como ela pode ser valorizada, como ela pode ter melhor condições de trabalho, porque hoje a gente não tem. Nós vamos enfrentar o tráfico, enfrentar a milícia, como sempre fizemos na minha vida parlamentar. No governo a gente vai ter muito mais possibilidade de agir contra o crime. Agora, como é que vai ser esse enfrentamento, Freixo? O seu partido, o seu novo partido, PSB, é um dos autores da ação no STF que deu origem à decisão do ministro Fachin, no STF, que restringiu as ações nas comunidades. Recentemente, até uma pesquisa mostrou que um pouco mais de 50% dos entrevistados se posicionou contrária a essa ação. Como é que se avalia isso, Freixo? Se eleito, claro, por exemplo, as operações nas comunidades não vão mais ocorrer, pelo menos não nos moldes como elas ocorriam até agora? Mariana, você acompanha o Rio de Janeiro há muitos anos, eu te conheço há muitos anos, né? Uma jornalista exemplar, e você viu muitas vezes essas reportagens sobre as operações. O que a gente precisa é de protocolo e de planejamento. Eu quero deixar uma coisa clara, matança não é segurança. Entrar numa comunidade onde aqueles moradores já são vítimas do tráfico ou já são vítimas da milícia, né? Porque a pessoa que trabalha na sua casa, a pessoa que dirige o ônibus, a pessoa que varre a rua, a pessoa que mora numa comunidade, ela é a maior vítima do tráfico e da milícia, né? É quem mora lá, que já não tem o Estado, já é vítima. O Estado não pode entrar, matar, sair e não resolver nada. E é isso que a gente vem fazendo há anos e anos e anos. Matança não é segurança. As operações precisam de protocolos. Elas podem acontecer com um protocolo, garantindo a segurança daqueles moradores, pensando naquelas pessoas. E tem muita coisa para fazer, Mariana. A gente pode pegar a Polícia Rodoviária Federal e fazer uma grande ação
preventiva nas estradas por onde essas armas e drogas entram. A gente pode pegar a Marinha e fazer um grande acordo de enfrentamento ao tráfico de armas pela Baía de Guanabara, coisa que não se faz. A gente pode fazer uma ação, e isso a gente investigou na CPI do tráfico de armas e munições. A gente pode fazer uma grande ação de controle das armas de origem legal e que acabam na mão do crime. O que a gente precisa de inteligência, é de investimento. Eu vou te dar um exemplo disso. As 2 maiores operações que pegaram armas, fuzis na história do Rio de Janeiro. As 2 maiores operações, né, que conseguiram tirar do crime armas, fuzis. Uma delas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A segunda na casa de um comparsa do Rony Lessa. As 2 operações sem nenhum tiro, mas com inteligência e com investigação. Não sacrificou a vida de ninguém. Né? Então, a gente precisa de inteligência, de ação, de enfrentamento ao crime naquilo que faz a razão do crime ser, que é o lucro, que é o dinheiro e que é a exploração dos mais pobres. Mas a gente tem que olhar para essas comunidades e entrar com educação, entrar com esporte, disputar a vida de cada jovem. Eu vou disputar a vida de cada menino e cada menina das favelas do Rio de Janeiro, com investimento social, com educação, com saneamento, com dignidade para essas pessoas. E uma polícia com capacidade de ação preventiva, com protocolo, com investimento e com controle. Tem muita coisa boa para fazer no Rio de Janeiro. O que falta é governo. Mas sem o enfrentamento como a gente conhece, como a gente vê hoje, por exemplo, só para ficar claro na prática, essas ações ostensivas. Muita gente fala em enxugar gelo, mas eu já ouvi de alguns especialistas que é preciso que esse gelo seja enxugado continuamente, senão o caldo entorna. Como é que você vê essas ações do jeito que a gente vê hoje em dia? Claro, falta inteligência, falta planejamento, né? Então, você vai fazer uma operação, morre um policial no início da operação. Se essa operação continuar naquele momento, vai virar vingança. Isso é um protocolo. Morreu uma pessoa, ou um policial, ou né, um morador, né? A gente está 1 ano da morte da Kathleen, uma moça jovem grávida, numa operação que não tinha protocolo. E essas coisas não podem continuar acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos ter vários enfrentamentos ao crime, a começar pelo dinheiro que eles arrecadam no crime e que a gente sabe perfeitamente para onde vai. A gente hoje não tem um laboratório tecnológico de crime cibernético, nem isso tem no Rio de Janeiro, Mariana. Então é muita propaganda em cima de violência e pouca eficiência. Nós vamos ter uma polícia eficiente e que vai olhar para todos e garantir segurança para todo mundo. Isso pode ser feito, a gente tem recurso para isso. O que falta é planejamento e botar as melhores pessoas nos lugares certos. É preciso romper com o toma lá da cá da política que levou tantos governadores a serem presos, né? 5 governadores presos. A gente precisa romper com essa máfia que é o governo do Rio de Janeiro e trazer segurança, né, efetiva para a população a partir das melhores pessoas nos lugares certos. Para candidato, nessa semana, mudando agora de assunto para a economia, o Supremo Tribunal Federal postergou o prazo para que o Rio de Janeiro e o governo federal cheguem a um entendimento com relação ao regime de recuperação fiscal. É uma questão fundamental para o nosso Estado, uma vez que se esse regime não for postergado, o Rio de Janeiro vai ter que pagar numa bolada só 24 bilhões de reais. Né? Isso é quase metade do orçamento do Estado, seria uma catástrofe. Né? O Tesouro entendeu que o plano que o governo apresentou no ano passado previa aumento de despesas, né? Por exemplo, por prever um cronograma de aumentos para o funcionalismo público. Qual é o seu plano? Né? Qual é a sua ideia com relação ao regime de recuperação fiscal? Vamos lá. Primeiro que é muito importante, eu quero deixar aqui, eu te agradeço a pergunta, Fernando, tem que ter responsabilidade fiscal no Rio de Janeiro. Mas a responsabilidade fiscal ela não é inimiga da responsabilidade social. Vocês acabaram de noticiar 33 milhões de brasileiros com fome. Vocês noticiaram isso ontem. 33 milhões de brasileiros com fome. A gente não pode olhar para a fome e achar que não é uma responsabilidade de cada um que está no mundo político. Nós temos 63% da população brasileira com insuficiência alimentar. Então a gente tem que olhar para os mais pobres e colocá-los no orçamento. Isso significa irresponsabilidade fiscal? Não. O Rio de Janeiro hoje, ele é muito dependente da economia do petróleo e do gás. 80% do petróleo do Brasil está no Rio de Janeiro. E a gente aproveita muito mal, porque é um bando de governadores corruptos que não tem nenhum compromisso com a vida das pessoas e com o desenvolvimento, nós perdemos, né? No ano de 2000, o Rio de Janeiro tinha 18% do seu PIB das indústrias, hoje é 6%. Quando vocês vão noticiando governadores presos, né, envolvidos com corrupção, uma corrupção, né, essa é a verdadeira pandemia do Rio de Janeiro, a corrupção de governadores, né, tem um efeito na economia, tem um efeito no desemprego. O desemprego no Brasil é 11%, no Rio de Janeiro é 14%. Então a gente precisa olhar para a economia e dizer que a economia tem que voltar a crescer. O Rio tem uma crise de receita, uma crise de qualidade de gastos e uma crise de credibilidade. Essa é a primeira que a gente resolve ganhando a eleição. O governo terá credibilidade de trazer investimento,
de criar um conselho de novos investimentos, né? Um gabinete de novos projetos, onde o governador assuma. O governador vai conversar com os setores empresariais que querem investir no Rio de Janeiro. Fernando, todo mundo quer investir no Rio de Janeiro. O Rio é uma potência, o Rio é a porta do Brasil para o mundo. Ele não pode ser governado por essa máfia que faz com que o empresário sério, que pode gerar emprego, saia correndo daqui. Então, é por isso que tem vários empresários que estão com a gente, pensando no programa de governo, trazendo uma ideia de desenvolvimento. O grande problema do Rio está na dívida, né? Está na dívida, que mais de 2 vezes o valor da nossa receita. Essa dívida tem que ser renegociada, mas não pode ser feito à luz de um sacrifício social maior do que a gente já tem. A gente tem muita desigualdade. Então a gente vai ter que investir na supervia, a gente vai ter que gerar emprego, a gente vai ter que investir na escola. Nós temos um déficit de aprendizagem enorme por causa da pandemia. Eu sou professor, eu sei o que aconteceu, eu sei o que cada pai e cada mãe sofreu na pandemia vendo o filho não aprender nada. A gente tem que investir em educação. Tem que ter dinheiro para isso e tem que ter responsabilidade fiscal. Eu tenho certeza que o Lula vai ganhar a eleição e vai ser presidente da República. E com o Lula, eu não tenho a menor dúvida que o Rio vai ser reerguido. A gente vai dar uma virada, vai botar o Rio de pé e vai renegociar a dívida com responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Elas não são inimigas. E se o Lula não ganhar, tem um plano B? O Lula vai ganhar, eu não tenho a menor dúvida disso, as pesquisas estão indicando isso, e o Brasil não suporta mais 4 anos de autoritarismo. O Brasil não suporta mais um presidente que manda vocês calarem a boca, que trata jornalistas dessa maneira. Vocês não merecem isso. A imprensa precisa ser respeitada, porque a imprensa é sinal de democracia. A imprensa livre, a imprensa respeitada é sinal de democracia. O Brasil não suporta mais 4 anos de crise institucional, de fome, né, de um salário mínimo que você não compra nada. Eu não tenho a menor dúvida que o Lula vai ganhar, né, porque esse é o plano A, B, C, essa é a única via que a gente tem para o Brasil, que é a via da democracia, do emprego, da renda, e é isso que vai fazer o Rio de Janeiro ficar de pé. E agora falando um pouquinho, a gente está falando da aliança no plano nacional, né, da eleição no plano nacional, falando um pouquinho aqui no plano regional, queria falar um pouco de aliança política, porque é o que está nos jornais, é a notícia quente do momento. Marcelo Freixo terá como vice César Maia? Abemos César. Eu espero que sim. Eu fiz o convite ao César Maia. O César foi um dos melhores prefeitos da história do Rio de Janeiro, uma pessoa respeitada pelos servidores públicos, uma pessoa respeitada pela população, onde a memória é a melhor possível. O César votou em mim em 2016, no primeiro turno, e declarou o voto. Eu tenho um carinho muito grande pelo César. O César hoje está no PSDB. Isso faz com que a gente não tenha só uma ampla frente de esquerda, que nós conseguimos, e de forma inédita, tá, Mariana? No Rio de Janeiro, o campo progressista nunca esteve junto numa eleição, nem na época do Brizola, né? Então, agora eles conseguem todo esse campo progressista e a gente traz o centro. Então, uma grande aliança ampla, aliança da democracia, né? A gente pode ter 8 partidos nessa aliança. E ter o César como vice é uma certeza de uma experiência administrativa, de uma respeitabilidade, uma política feita com gente honrada, né? Que olha para a população que mais precisa da gente e sabe que vai ter um governo presente. Eu fiz o convite e tenho certeza absoluta que a gente vai caminhar junto. Eu acho que isso para mim, é uma honra muito grande estar do lado do César. Tenho conversado muito com o Rodrigo Maia. Eu acho que a gente está muito perto de poder vir aqui na Band e anunciar oficialmente isso. Está trazendo também o prefeito Eduardo Paes para esse movimento. Recentemente, vi uma entrevista sua falando da importância até do ex-presidente Lula costurar esse acordo. Claro. Está acontecendo e a ideia é ter uma aliança também no nível municipal? Olha, eu sempre conversei muito com o Eduardo Paes, sempre. Mesmo quando a gente foi adversário político, disputando eleições, a gente sempre teve uma relação de muito respeito e muito diálogo. Como tem que ser na política, né? Na política você pode ter um adversário político, mas você não precisa ter inimigo. É isso que precisa mudar, Mariana. É isso que o Brasil não suporta mais. Você tem pai que parou de falar com o filho por causa de política. Você tem irmão que parou de falar com o irmão por causa da política. A política não é um lugar para você odiar o outro. A política é um lugar onde você pode pensar diferente, mas você tem que dialogar. Isso eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre fui um homem público de diálogo. E é isso que eu quero trazer para o Rio. Um amplo diálogo para a gente trazer as melhores pessoas para governar esse Rio de Janeiro de uma maneira diferente do que foi feito até hoje. Olhando para quem mais precisa e rompendo com essa estrutura corrupta que acabou com o Rio, que colocou o Rio no fundo do poço. O Eduardo Paes, ele é um prefeito dos mais importantes do Brasil hoje. A cidade do Rio de Janeiro tem um peso no estado do Rio de Janeiro muito grande, né? Não só pela quantidade de gente, pela população, mas principalmente pela capacidade econômica que a cidade do Rio tem. Nós temos quase 80% da população do Rio vivendo na área metropolitana, né? Então, ter uma política metropolitana é muito importante para o Rio. O Eduardo Paes, sem dúvida alguma, vai ser um grande parceiro da gente. Eu quero que o Eduardo caminhe com a gente no primeiro turno. Hoje ele tem uma candidatura que eu respeito demais, que é do Felipe Santa Cruz, que é um grande amigo. Então eu respeito, me cabe respeitar, mas se eles quiserem caminhar com a gente no primeiro turno,
portas abertas. A gente segue agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Band Eleições, entrevistando hoje o pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. O Band Eleições está de volta. Hoje eu estou aqui ao lado da Mariana Procópio. A gente está entrevistando o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, o Marcelo Freixo. E, Freixo, eu queria continuar falando sobre política, né? Porque recentemente você fez uma série de movimentos que surpreenderam muita gente, né? Você saiu do PSOL, foi para o PSB, você se aproximou de lideranças evangélicas, de um ex-comandante do BOPE. Agora você acabou de praticamente dar o furo para a gente aqui, a confirmação do César Maia na sua chapa. E até do Armínio Fraga também, você abriu um canal de diálogo, né? Um dos expoentes do pensamento liberal na economia, o Armínio que participou do governo do Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. O que explica, né, essa movimentação recente? O Armínio chegou a declarar que o Freixo hoje deu passos em direção ao centro. O pré-candidato Marcelo Freixo hoje é um pré-candidato de centro? Fernando, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo com o mundo, né? O mundo hoje tem um movimento, e o Brasil não é diferente dele, que a gente precisa salvar a democracia. A gente precisa garantir desenvolvimento, a gente precisa garantir emprego, garantir renda. E a gente precisa de muita gente para isso. Eu não estou disputando uma eleição por disputar, eu estou disputando uma eleição para ganhar a eleição. Nós vamos ganhar a eleição do Rio de Janeiro. E para governar o Rio de Janeiro, a gente vai precisar de todo mundo. Nós vamos precisar de todos que têm compromisso com a vida, com a democracia, com a educação, com a ciência. Isso não está só na esquerda ou só na direita, vai? Para colocar o Rio de Janeiro de pé, para devolver emprego, para trazer indústria, para trazer desenvolvimento, para respeitar o meio ambiente, para colocar o Rio na agenda do clima, né, para salvar vidas, num pós-pandemia. A gente precisa de muita gente. Nós vamos precisar de evangélicos, católicos, de todas as religiões, nós vamos precisar de empresários, nós vamos precisar dos bons policiais. E é o que eu estou fazendo há 1 ano. Tem 1 ano que eu estou conversando com muitos evangélicos, com muitos policiais, né, com muitos empresários. Com todos eu estou ouvindo. Tem uma coisa que a sala de aula me deu, né? Eu tive um sonho na vida, como eu te falei, que era ser professor, né? Meu pai era uma pessoa muito humilde, foi camelô com 8 anos e padeiro com 12. Então lá em casa ninguém tem medo de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 15. Trabalho é um negócio que a gente gosta, a gente fez a vida inteira, né? Mas eu queria ser professor. E na sala de aula eu aprendi a ouvir. Na sala de aula eu aprendi a escutar. Isso me ajuda muito na vida política. Então eu chamei todos esses setores para ouvir. Como é que essas pessoas estão olhando para o Rio de Janeiro? O Armínio Fraga, por exemplo, que é um empresário bem-sucedido, ele não abandonou o Rio de Janeiro, como tantos outros. Ele ficou no Rio. Ele tem uma enorme preocupação com a saúde e uma enorme preocupação com o meio ambiente. Essas não são preocupações nossas? São. Ele quer o bem do Rio? Quer. Ele quer que o Rio tenha emprego? Quer. Ele quer que o Rio seja um lugar bom para um investidor? Quer. A iniciativa privada é muito importante. O que a gente tem que acabar no Rio é com a promiscuidade pública-privada, que levou tantos governadores às prisões, tantos secretários, tantos deputados às prisões. A gente precisa do bom investimento e de um governo que cumpra a lei, que tenha agências reguladoras que sejam sérias, técnicas, ao contrário do que a gente tem hoje, né? Que a gente tenha o cumprimento da lei para o empresário e para o trabalhador, mas que a gente olhe para o Rio de Janeiro e entenda, a nossa responsabilidade é muito grande, a gente precisa de todo mundo. E é isso que a gente está fazendo no Rio. Chamaria o Armínio para ser seu secretário da Fazenda? O Armínio não quer de jeito nenhum isso. Se eu falar isso, ele sai correndo, né? Mas tem muita gente boa, como o Marcelo Trindade, né, que é uma pessoa muito próxima ao Armínio, que está me ajudando no programa, né? Então a gente tem no programa economistas que têm um pensamento mais à esquerda, economistas que têm um pensamento mais liberal, mas todos se entendendo para dizer o Rio de Janeiro precisa se desenvolver com respeito ao meio ambiente, gerando emprego. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso. O que a gente tem que fazer então? É isso aqui. Então vamos fazer. Então a gente tem muitos setores liberais, todo mundo junto, trabalhando pelo Rio de Janeiro. É um momento de união. É isso que a gente está fazendo. Queria mudar um pouquinho o rumo dessa conversa para falar um pouco sobre transporte. Você falou até agora, citando a importância de agências reguladoras mais atuantes, e uma das principais, a gente vai falar da Agitransp, que é a agência que é responsável por regular os transportes. A gente está tendo recentemente uma série de problemas com a Supervia, né, a concessionária que opera os nossos trens urbanos, e que é essencial ali para o transporte dessa massa da região metropolitana do Rio de Janeiro, para a capital, que passa pelo emprego, que também é um calcanhar de Aquiles aqui nosso do Rio de Janeiro. Como é que você vê a gestão dos transportes, Freixo? Queria começar falando dos trens urbanos, porque é uma questão atual e que preocupa muitos moradores da Baixada Fluminense, por exemplo. Esses problemas sequentes, na sequência da Supervia. Como é que você vê o que está acontecendo agora? E estuda a possibilidade, por exemplo, de algum tipo de sanção, de mudança de concessão, apesar do contrato?
Mariana, esse é o ponto decisivo do transporte no Rio de Janeiro. A gente tem que resolver a malha ferroviária. A Supervia, ela foi programada e teve investimento para ela transportar 600 mil pessoas por dia. No BNDES, que foi fundamental no investimento na Supervia, a previsão é que chegasse a 1 milhão. Hoje a gente carrega menos de 300 mil pessoas. Isso mostra o desgoverno do Rio, a ausência de governador no Rio de Janeiro. E quando você vai conversar com quem mora em Campo Grande, com quem mora em Bangu, com quem mora na Baixada, essas pessoas estão levando 2 horas para chegar no trabalho. Quem pega no trabalho 8 horas da manhã está saindo de casa às 6 da manhã, não consegue tomar café direito, chega no trabalho com fome. É um nível de sacrifício. O expresso, que é o trem direto, acabou. Não tem governador no Rio de Janeiro. É uma crueldade o que se faz com o morador. Tem muita coisa para ser feita. A Supervia são 270 quilômetros de linha férrea. São 104 estações e 11 municípios. Não é possível ficar abandonado. Primeira coisa que o governador tem que fazer é ter autoridade, né? E a autoridade é filha do exemplo. Me ensinou seu Haroldo, meu pai, uma pessoa humilde que não precisou de grande escola para saber. A autoridade é filha do exemplo, coisa que hoje em dia a gente não tem do governo do Estado, né? Tem que chamar, tem que pegar o contrato, chamar a concessionária e falar, vai querer ficar? Né? Vai ter investimento público na Supervia, vai ter que ter investimento federal. Eu conversei com o Lula sobre a Supervia. A última conversa minha com o Lula foi sobre a Supervia. Eu quero que o Lula meta a mão na Supervia e que nos ajude a fazer a Supervia funcionar. Essas 104 estações, elas estão abandonadas. Hoje, a escada rolante não funciona. O banheiro é podre. Né? As pessoas não conseguem ter sinalização. É inseguro. Investir nas estações é a primeira coisa para dar dignidade ao usuário da Supervia. Essas estações podem gerar emprego. Você pode ter em cada estação um centro comercial, gerador de emprego. São 104 estações. É enorme a Supervia. Né? Os trens precisam de investimento, tem que ter investimento público sim. Só para você ter uma ideia, Fernando e Mariana, o metrô da Barra da Tijuca, uma obra importante. A cada R$8 que se investiu no metrô, R$1 foi investido na Supervia. Com toda a clareza do mundo, essa obra é importante, mas não é possível que para o metrô da Barra tenha 8 vezes mais investimento do que na Supervia. A Supervia tem que ser olhada com cuidado, é o que eu estou dizendo. A gente tem que gastar mais com quem mais precisa. Né? A estação da Gávea, do metrô, Mariana, aquilo é uma vergonha. Aquilo tá cheio. Ali, a gente tem aquele buraco para as pessoas que não sabem, né, Freixo? A gente tem uma cratera enorme que cheio foi d'água, aberta. Né? Você sabe disso? Está cheio d'água para não desmoronar. Ter construído. Não conclui aquela... Não tem como. O que você tem que fazer, você não pode deixar cheia d'água, porque você vai ter que. Aquilo ali pode daqui a pouco desmoronar e provocar um problema muito sério. Você tem que concluir no que diz respeito à água que está ali para garantir segurança. Mas não tem como fazer aquela estação nesse momento, porque a prioridade é a Supervia. Você não pode gastar milhões, né, na estação da Gávea e deixar a Supervia como está. Então, eu quero dizer, para quem mora na Zona Norte, para quem mora na Zona Oeste, quem mora na Baixada, transporte no Rio de Janeiro, prioridade absoluta é a Supervia. Vamos rever o contrato, chamar a concessionária e falar, aqui agora tem um governo que cumpre a lei. Vocês vão querer ficar? Vai ter investimento público, vocês vão ter que fazer investimento privado, vai ter investimento federal, vai voltar o expresso, as estações vão ser reformuladas e modernizadas e o morador da Zona Oeste, Zona Norte e Baixada serão tratados com respeito. Pré-candidato, há alguns meses a gente teve a maior tragédia da história de Petrópolis. Né? Mais de 200 pessoas morreram, uma história que parece que se repete a cada 3, 4, 5, 10 anos. Eu estive em Petrópolis, eu botei o pé na lama, eu chorei lá com as vítimas e eu ouvi as autoridades. Né? Em uma determinada entrevista coletiva, uma autoridade falou, olha, agora a gente vai fazer um novo serviço de levantamento para a gente ver quantos moradores existem aqui em área de risco e tudo mais. Eu saí daquela entrevista balançado. Aí peguei o carro de reportagem e fui de Petrópolis até Itaipava. E nesse caminho, eu passei por uma série de moradias que estavam em áreas de risco. Né? Não precisa ser um especialista para saber que uma moradia no topo de uma montanha ou ali na beira de um rio está numa área de risco. Seja moradia pobre ou rica, né? Seja pobre Vamos falar a verdade. Rica. Esse assunto é muito sensível, né? Porque ele levanta a questão das remoções, né? Política de remoções. Queria saber qual é a sua proposta para esse assunto, né? Remoções e Petrópolis, juntar as duas coisas numa pergunta só. Fernando, nós tivemos uma tragédia em 79, em 88, em 2011 e agora. Então não dá para dizer que você foi pego de surpresa, né? Estou lembrando aqui rapidamente de várias tragédias com vítimas fatais. Então, aquela é uma região sensível. Toda a região serrana do Rio de Janeiro tem moradias em áreas que não deveriam ter. Primeira coisa que você tem que fazer, um programa Minha Casa Minha Vida, que foi abandonado pelo governo Bolsonaro, principalmente para a população mais pobre.
um grande programa para a região serrana, para a região de risco. O problema da moradia é um problema crônico do mundo urbano brasileiro, né? Imagina o Rio de Janeiro, 80% da sua população vivendo em menos de 30% do território, quanto problema de moradia a gente tem, né? Quem anda pelo centro do Rio vê a quantidade de famílias inteiras morando nas ruas. Então a gente precisa investir em moradia rápido, urgente, junto com os prefeitos, que a responsabilidade também é municipal. Mas o Minha Casa Minha Vida para a região serrana é urgente, antes que venha outra chuva e que venha outra tragédia, para que a gente possa retirar as pessoas dos lugares com maior risco. A gente tem que ter na região. Eu fui lá também. Eu também botei o pé na lama, eu também conversei com autoridades, eu conversei com os moradores, né? Eu fui lá. Agora, o que a gente percebe ali? Você não tem um centro de operações da região serrana, que possa ter a Defesa Civil de cada município, a Defesa Civil do Estado operando juntas, monitorando permanentemente. Um centro de operações, como você tem no Rio de Janeiro, você pode ter um centro de operações meteorológico, com investimento, com parceria com as universidades. O Rio de Janeiro tem 92 municípios e tem diversas universidades federais e 2 grandes universidades estaduais. A gente tem produção científica. Por que a gente não trabalha junto com as universidades, gerando conhecimento tecnológico e colocando isso a serviço da população nos temas que a gente mais precisa? Eu fiz uma reunião com todos os reitores. As universidades querem ajudar nas políticas, tem eficiência. A gente tem que ter política de qualidade, tem que ter político de qualidade no Rio de Janeiro. É isso que não tem há muito tempo, né? Então, o assunto político é o assunto de polícia. Tem muita coisa para fazer na região serrana. Desde o Minha Casa Minha Vida, há um centro de operações, as dragagens que você precisa ser feita e a manutenção para as ações de chuva nos rios. Então, a contenção de barreiras, que tem experiências em vários lugares do Brasil bem-sucedidas, das pequenas, médias e grandes. Então, tem muita coisa que já deu certo em outros lugares do Brasil. A gente precisa pegar essa política e aplicar ali, antes da próxima tragédia. É possível construir moradia popular para todo mundo? São milhares de pessoas. De onde que vai sair esse dinheiro? Nós não conseguimos construir para todas as pessoas, porque isso tinha que ter sido feito há 40 anos, né? Mas as áreas mais sensíveis, mais delicadas, você tem que imediatamente agir. Isso tem que ser um programa permanente. E não pode ser programa de um governo. Isso tem que ser programa de Estado. Para sair um governo, entrou outro, tem que ter continuidade. Aliás, se a gente tivesse essa qualidade política, a gente não tinha os CIEPs abandonados, né? Sim. Foram 500 prédios de CIEPs com educação integral, mas porque ficou uma marca do Brizola, abandonaram. E hoje os CIEPs fazem uma falta imensa. Eu quero recuperar os CIEPs. E a ideia é retomar? Claro, o CIEP do século XXI, o CIEP com internet. O Plano Nacional de Educação indica que pelo menos metade das escolas seja de tempo integral. Pernambuco conseguiu. Por que o Rio, que produz tanto petróleo, não consegue, né? Eu sou professor, Mariana, e meu grande objetivo é fazer um centro de aprendizagem intensiva no Rio de Janeiro. A gente precisa pegar os alunos da pedagogia, da licenciatura de História, Português, Matemática, colocar eles agora na escola, fazendo um tipo de uma residência. Não tem residência médica? Os estudantes de medicina não fazem residência nos hospitais? Eu quero uma residência pedagógica. Eu quero trazer para a aula de reforço. A pandemia empobreceu a nossa população. Eu não posso pegar uma mãe que perdeu o emprego, um pai que perdeu o emprego, e ele ter que pagar a aula de reforço do filho que ficou 2 anos sem aprender nada. Sou eu que vou garantir isso para aquela mãe e para aquele pai que está desempregado e o filho não aprendeu nada na escola. Eu quero buscar esse aluno que a gente perdeu. Eu quero trazer esse aluno que a gente perdeu na pandemia para voltar à escola. É assim que a gente traz segurança para uma comunidade, botando esses garotos e essas meninas para estudarem numa escola com qualidade. Eu quero chamar as universidades e fazer um trabalho de formação permanente dos professores. É uma grande mudança pedagógica, uma intensiva ação de aprendizagem. O Rio saiu, em 2013, do 4º lugar no IDEB, foi para 21º. É isso que dá ter governador corrupto, né? A gente destrói uma educação de um lugar como o Rio de Janeiro. Tudo quanto é lugar que eu vou, eu sou parado pelos professores. Esses são meus grandes aliados para mudar a história do Rio de Janeiro, para colocar o Rio de Janeiro de pé. E eles querem um governo que olhe para a educação e fale, isso aqui é prioridade absoluta. É assim que a gente muda a vida de um lugar. E com relação à Baixada Fluminense, Freixo, quer dizer, um dos desafios, você já foi candidato a prefeito antes, chegou Sim. bem perto aqui na capital fluminense, é um nome muito conhecido, mas no interior, na Baixada, ainda não é conhecido. Pesquisas recentes mostram uma rejeição de mais de 30%, até por ser um nome que está há muito tempo na política, é natural que também tenha uma rejeição maior por ser um nome mais conhecido, e especialmente na Baixada Fluminense. Como trazer esse eleitor da Baixada Fluminense e como promover também o emprego nessa região que acaba sendo uma grande região dormitório na prática para esse morador? Primeira coisa que eu estou indo muito à Baixada. Estou ouvindo os moradores, estou conversando com lideranças locais, com moradores, tenho ido às feiras e ouvindo as pessoas, estou conversando. A Supervia é uma das grandes reclamações, mas a escola também.
né? Toda mãe, todo pai está muito preocupado com esse aluno que não aprendeu nada nesses últimos 2 anos. Então, por isso que o que eu estou falando aqui é o que eu estou ouvindo do povo nas ruas que eu estou andando. A Baixada Fluminense hoje são 4 milhões de habitantes, Mariana. É muita gente. O desafio é enorme em relação à Baixada. Nós vamos criar uma agência de desenvolvimento da Baixada, gerando emprego na Baixada, chamando para investir na Baixada e priorizando a geração de emprego na Baixada. Outra coisa, a Baixada tem hoje, de forma surpreendente, 135 mil empresas. 74% delas, MEI, microempreendedor individual. Nós vamos fazer a Casa do Empreendedor, né? Possivelmente em Duque de Caxias, mas atendendo a toda a região da Baixada. Por quê? O cara que abrir um negócio, ele pode não querer ter uma carteira assinada agora, até porque nós perdemos 700 mil empregos nos últimos 5 anos, né? Esse é o Rio de Janeiro, né? Perdemos 700 mil empregos. A gente vai recuperar o índice de emprego, a gente vai recuperar a carteira assinada, mas a gente tem que ajudar o cara que abriu uma porta, o cara que abriu um comércio, o cara que abriu um negócio e ele quer viver daquilo. Então, a Casa do Empreendedor ajuda juridicamente, ajuda nos documentos, ajuda com informação, ajuda com troca de conhecimento, um espaço físico organizado, que seja aconchegante, que seja prático para a vida daquele cara. 135 mil empreendedores na Baixada, desassistidos, abandonados. Fazer uma Casa do Empreendedor e uma agência de desenvolvimento da Baixada recupera. Agora, eu não tenho dúvida que caminhar com o Lula na Baixada Fluminense vai me ajudar bastante, né? Então, acho que a gente ajuda o Lula e Lula nos ajuda bastante para a gente também ganhar a eleição na Baixada. Freixo, a gente está com o tempo apertado aqui, mas eu quero fazer mais uma perguntinha antes da gente encerrar. Vamos lá. Bem rapidamente, Maracanã. Deixa a concessão com a dupla Fla-Flu ou o Estado reassume? Vocês sabem que eu sou flamenguista nesse momento ainda, né? Falasse isso antes, a gente botava mais cascas de banana nessa entrevista, jornalistas tricolores aqui. E sou muito apaixonado pelo futebol. Eu frequentei o Maracanã antigo, fiz duras críticas ao que aconteceu e a forma com que aconteceu no Maracanã, e o tempo me deu razão, né, nas denúncias que nós fizemos ali. Eu acho que o Maracanã ele pode trabalhar com concessão. Agora, para todas as concessões, seja do Maracanã, seja da Supervia, seja da Barca, que está sendo completamente negligenciada e abandonada, e eu vou ter reunião com a CCR agora, recentemente, seja com o metrô, todas as concessões têm que ter transparência. Todas as concessões têm que ter publicidade. Isso não tem nada no Rio de Janeiro. A gente vai ter um gabinete virtual, um gabinete que possa trazer transparência, que possa trazer todos os contratos. Então, se esse contrato for bom para a população, for bom para o Maracanã, for bom para o esporte, ele se mantém dentro da lei. Nós vamos cumprir a lei, nós vamos cumprir todos os contratos. Agora, todos eles com transparência. Antes da gente encerrar, vou ver se a gente ainda tem tempo. A ideia agora é fazer um bate-bola bem rapidinho para a gente conhecer um pouco mais do Marcelo Freixo, não o candidato, mas o Marcelo Freixo, cidadão do Rio de Janeiro. Pode ser rapidinho? Fique à vontade. Aquele ping-pong bacana? Pode ser. Perguntas pessoais. Vamos lá. Um livro, Freixo. Olha, República das Milícias, do Bruno Paz Manso, que eu acho que quem não leu vai conseguir entender bem do que a gente está falando sobre o Rio de Janeiro. Um filme? Um filme, olha, aí vai caracterizar a minha idade, né? Mas um filme que eu fui apaixonado e que... Blade Runner. Que isso indica a minha idade. Surpreendeu, mas é um filme que marcou minha juventude. Um lugar no Rio de Janeiro. Um lugar no Rio de Janeiro? Ai, tem tantos lugares extraordinários, mas eu vou falar São Pedro da Serra, perto de Friburgo, um lugar onde eu tive muita juventude e um lugar muito, muito bonito. Um prato? Um prato? Eu não posso fazer propaganda de nenhum restaurante, mas, olha, eu não é justo eu fazer propaganda de um, mas polvo eu adoro. E tem um lugar em Benfica que é sensacional. Na Cadeg? Tem na Cadeg, mas eu estou falando do Adonis. Aí eu já fiz a propaganda. Mas tudo bem, é patrimônio cultural, eu né? não ganho nada na Adonis, sequer como de graça na Adonis. Mas o bolinho de bacalhau é bom pra caramba. O bolinho de bacalhau com ovo, né, que se eu não me engano chama Hora Pois. Comida de boteco no Rio de Janeiro é um patrimônio genial. Uma referência na vida, uma pessoa, um artista, uma personalidade? Não, meu pai, imagina. Começou a trabalhar com 8 anos de idade. Criou 3 filhos, né? Foi inspetor de colégio e me ensinou o que é trabalho. Uma praia? Uma praia, Itacoatiara. Você é de Niterói, né, Freixo? Nasci em São Gonçalo com muito orgulho e fui criado no Fonseca, Niterói. Para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho para o eleitor aqui do Rio de Janeiro, por que votar em Marcelo Freixo? Para a gente colocar o Rio de Janeiro de pé, a gente precisa trazer emprego, a gente precisa trazer seriedade na política, a gente precisa trazer investimento, a gente precisa garantir segurança.
Então a gente não pode mais ter uma história de governadores presos, a gente precisa interromper isso. O Rio de Janeiro é a grande porta do Brasil. Então chegou uma hora importante de virada. Chegou a hora da gente ter uma outra governança no Rio de Janeiro. Uma governança com credibilidade, com investimento, que mude a rota do Rio de Janeiro e coloque o Rio de pé. Perfeito. Então, acho que tudo exposto, o Band de Eleições vai ficando por aqui. O Grupo Bandeirante sempre com esse nosso compromisso, né, de trazer a você, eleitor, esse debate, né, de ideias, de propostas, para que você esteja o mais bem informado possível na hora de tomar a sua decisão ali na frente da urna eletrônica. A gente, nas próximas semanas, vai continuar ouvindo os principais pré-candidatos ao governo do Estado. Hoje, a Mariana Procópio e eu tivemos o prazer de entrevistar o pré-candidato pelo PSB, o Marcelo Freixo. Obrigado, Freixo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Mariana. Obrigado, a Band. Prazer imenso estar com vocês. Estou sempre à disposição. Então, muito obrigado ao Marcelo Freixo e até a próxima.